e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Banco do Brasil, que caiu ainda mais em suas cotações, e muita gente tem se perguntado: será que o Banco do Brasil é a ação mais barata da bolsa? Bem, eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. E como eu já trouxe em outro vídeo aqui do canal, eu peguei essa matéria da Money Times, em que a Louise Bassi fala sobre o Banco do Brasil. E ela inclusive cita a torcida para que a ação deixe de ser queridinha para comprar barato. E bem, eu partilho desse mesmo sentimento e inclusive estou aproveitando a queda das ações para aumentar a minha posição. E no dia 4 de junho, eu já tinha deixado uma ordem VAC na minha corretora, que para quem não sabe é uma oferta válida até cancelar. E quando eu lancei a oferta estava bem longe dos R$ 22,60, eu achava inclusive que nem iria bater esse preço, mas felizmente bateu e eu consegui comprar mais um pouco por R$ 22,60, um preço que para mim já fazia muito sentido. E depois que eu comprei, a ação caiu ainda mais, então se para mim já fazia sentido comprar por R$ 25, R$ 26, agora abaixo dos R$ 22,60 faz mais ainda, e o bom é que eu consigo levar muito mais ações pagando menos. Então, é por isso que eu digo que eu partilho desse mesmo sentimento da Louise e torço para que as ações apanhem mais um pouco. E bem, toda essa queda se deve especialmente por conta do lucro líquido ajustado, que foi abaixo do esperado e inclusive entrou em revisão. Para quem não sabe, o Banco do Brasil emite sempre um guidance do ano, que nada mais é do que as previsões de lucro, de margem financeira, de custo de crédito e de despesas. Então, como o primeiro TRI de 2025 veio abaixo das expectativas, eles colocaram em revisão. Então, eles tinham uma projeção entre 37 bilhões e 41 bilhões no ano, e no primeiro trimestre veio um resultado abaixo, e se esse resultado se repetir pelos próximos quatro trimestres, definitivamente a previsão não seria atingida. Então por isso que eles colocaram em revisão. E isso daqui foi graças a uma inadimplência que cresceu, um aumento no custo para capturar o recurso que o banco empresta. Afinal de contas, é assim que o banco ganha dinheiro, coletando o capital de uma parte, emprestando para outra por um juros muito maior do que o que ele vai remunerar para quem está cedendo o capital. O nome disso é spread bancário. E como você pode ver, o mercado não viu isso daqui com bons olhos. Afinal de contas, o return on equity caiu de 21,7 para 16,7. Então essa queda no ROI ajudou a penalizar as cotações. E veja só, o banco vinha com resultados crescentes, mas o sujeito precisa ser muito inocente para achar que uma ação ela vai seguir crescendo resultados tri após tri para sempre. É claro que em algum momento vai haver uma adversidade, uma dificuldade que a empresa vai atravessar. Então, esse é o caso. O mais importante é você entender que, historicamente, o Banco do Brasil teve seus altos e baixos, mas sempre com muita resiliência conseguiu crescer. E aqui eu abri um dos melhores e mais antigos sites de análise fundamentalista, que é o Fundamentos, e aqui a gente consegue verificar alguns números do Banco do Brasil. E o que mais chama a atenção é o PL. É muito difícil você encontrar alguma empresa que esteja apresentando um PL tão baixo quanto o Banco do Brasil. E para quem não sabe, isso daqui diz basicamente o seguinte: é o preço, a cotação atual, o valor de mercado, dividido pelo lucro. Então, é esse valor aqui dividido pelo lucro líquido. Então, se a gente considerar esse cenário, é como se o valor do investimento voltasse em menos de 4 anos. É sem sombra de dúvidas um dos menores PLs da Bolsa de Valores, e isso configura o Banco do Brasil como uma das ações mais baratas. Mas veja o seguinte, aqui eles estão levando em consideração o lucro dos últimos 12 meses. É preciso ver como que a ação vai continuar, ou seja, como o banco vai continuar lucrando, porque se o lucro diminuir, naturalmente o mercado vai pagar menos pela ação, então tem que ver como é que vai ficar essa questão do preço dividido pelo lucro. Mas na fotografia atual, isso daqui configura o Banco do Brasil como uma das ações mais baratas do Brasil e talvez um dos bancos mais baratos do mundo. E um dos pontos que mais chama atenção nas ações do Banco do Brasil é a sua regularidade com o pagamento dos dividendos. Aqui ele só conseguiu puxar
até 2010, mas observe que em todos os anos o banco distribuiu proventos e, inclusive, anualmente, dentro de cada ano, um pinga-pinga excelente que ajuda os investidores a girar a bola de neve com muito mais facilidade. E é por isso que o Banco do Brasil está sempre escalado em quase todas as carteiras de dividendos, carteiras com foco previdenciário. E aqui eu quero que você preste atenção nesse gráfico, que eu considero um dos melhores gráficos para você que investe com foco previdenciário. Observe o seguinte, aqui é a cotação versus o lucro. E geralmente, quando a linha de cotação está acima da linha de lucro, significa que talvez o papel esteja sendo superavaliado. E definitivamente não é esse o tipo de cenário que o investidor de longo prazo procura. E como o Warren Buffett sempre fala, você deve procurar por margem de segurança, que é justamente isso daqui, é você comprar abaixo do valor intrínseco da ação. Isso acontece geralmente quando o lucro líquido está acima das cotações. E observe o seguinte, mesmo a lucratividade do banco caindo, as cotações apanharam tanto que ainda assim a ação permanece subavaliada. Então, isso daqui traz um pouco de clareza e eu me sinto mais confortável comprando as ações nesse patamar de preço. E o que eu acho mais curioso é que desde que eu comprei, da última vez, o papel caiu ainda mais e como já tem alguns dividendos para poder entrar, eu vou aproveitar para reinvestir pagando ainda mais barato. Bem, e aqui eu abri o PDF da nova apresentação institucional e o bacana é que todas essas informações você encontra no site de RI, o site de relacionamento com os investidores. Toda empresa de capital aberto na bolsa tem um site de RI, então você coloca o nome da empresa mais RI e você pesquisa no Google que com certeza você vai encontrar. Então aqui o Banco do Brasil tem destacado que a empresa tem 5 bilhões e 730 milhões de ações, em que 50% mais uma ação está na mão da União Federal, 0,4% está na tesouraria e o restante do free float, que são as ações que nós conseguimos comprar, 23,3% está na mão de investidores estrangeiros, grandes fundos ou pessoas comuns como eu e você, e o restante 26,3% está na mão dos investidores nacionais, que também podem ser fundos ou pessoas físicas. E aqui o banco destaca que tem 1,5 milhão de acionistas e isso é extraordinário. Imagine o número de pessoas que estão tendo as suas contas na corretora sendo contempladas com dividendos. Então, muito provavelmente, daqui a 5, 10, 15 anos, vai ter muita gente recebendo parte de sua aposentadoria através das ações do banco. E veja só, 99% desses acionistas são acionistas pessoas físicas. E o que eu acho interessante que eles destacam aqui é que não há investidores controladores que possuem mais de 5% das ações. Agora que eu não sei dizer se isso é uma regra ou se realmente é porque não possuem mesmo. Porque vou te dizer, ter 5% das ações do Banco do Brasil é para quem já é peixão. E aqui eles também destacam que no primeiro TRI foram distribuídos 2,8 bilhões em dividendos em JCP, que representou 0,48 por ação bruto. Tem que descontar os 15% do JCP. Então, eles projetam um payout entre 40% e 45% em 2025. Então, do lucro, eles vão distribuir 40% ou 45%. Vai depender aí de como vai ficar a questão dos devedores duvidosos, a famosa PDD, que o banco precisa se resguardar, ter caixa para cobrir os valores inadimplentes. Eu particularmente acho que vai ficar aqui por volta dos 40%, o que está tudo certo. Já era assim antes e foi em 2024 que eles aumentaram para 45%, então se diminuir, bola para frente. Aqui eles contam um pouco sobre os 216 anos de Banco do Brasil, ou seja, empresa bicentenária com uma trajetória impressionante e mostra aqui que ao longo do tempo o Banco do Brasil foi sempre se atentando ao avanço da tecnologia. Então muita gente tem aquela máxima de achar que o banco vai ficar para trás porque os banquinhos, como Nubank e Inter, vão tomar todos os clientes, mas bobo é quem pensa que os bancões também não se movimentam. Então está aqui o Banco do Brasil provando isso ao longo do tempo.
Aqui o banco também destaca que é um dos maiores conglomerados financeiros do mundo, como BB Consórcios, BB Asset, BB Seguros, Cielo, Elo, Livelo, Banco Patagônia, Banco BV, enfim, todas essas empresas. E isso daqui é grande responsável, excluindo a parte de crédito do banco, é grande responsável pelos resultados do BB. Então, assim você consegue visualizar que as linhas de receita do banco são muito bem diversificadas e isso daqui demonstra uma capacidade de crescimento futura muito grande. E dentre aquelas empresas, o Banco do Brasil performa em primeiro lugar em diversas frentes, em gestão de recursos de terceiros, seguro rural e prestamista e previdência. E veja só, 20,5% do crédito consignado é o Banco do Brasil quem empresta e 50,2% do crédito que o agronegócio toma no Brasil hoje vem do Banco do Brasil. Então, nota 10 para a presença de mercado do Banco do Brasil hoje. E ainda aqui falando sobre o agro, que é o ponto forte do Banco do Brasil, hoje o banco tem uma carteira de crédito, que é o capital emprestado de mais de 1 trilhão. E desse 1 trilhão e 200 bilhões, 406 bilhões é da carteira de crédito do agronegócio. E é um setor que tem demanda, afinal de contas as pessoas precisam comer, então existem os altos e baixos, mas de qualquer forma é um setor razoavelmente perene. Bem, então verificando tudo isso que o Banco do Brasil entrega versus o que ele está sendo cotado hoje na Bolsa, a leitura que eu faço é de que o Banco do Brasil realmente é uma das ações mais baratas que nós temos hoje. E eu não quero aqui te seduzir a investir em Banco do Brasil, eu estou apenas relatando aqui um pouco das minhas últimas compras, das minhas últimas movimentações, e é nisso daqui que eu acredito. Então, não é recomendação de compra, cabe você estudar um pouco mais e saber se determinado ativo consegue entrar na sua carteira. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, por gentileza, se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição. E não esqueça de ativar o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Eu estou sempre trazendo aqui análise das apresentações das empresas, anúncio de dividendos e muito mais. Bem, e agora eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender como funciona o aluguel de ações, a custódia remunerada. Eu tenho certeza que você quer receber mais renda passiva. Então clica aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!